Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula. Olá, nossa aula de hoje será de ciências e o tema da nossa aula será volume e massa. Certo, pessoal? Então, vocês irão encontrar esse conteúdo na página 134 do livro de ciência, certo? E a atividade que iremos realizar nesta aula está na página 135, que é a página seguinte, ok? Então, vejam só, são dois conteúdos que serão abordados também nas nossas aulas de matemática, certo? Ou seja, já estudamos um pouquinho sobre o volume e a massa nas aulas de matemática e hoje vamos também observar esses temas na aula de ciência, ok? Então vamos lá. A matéria apresenta duas propriedades importantes, o volume e a massa. Vamos conhecê-las a seguir. A matéria tem volume. Toda matéria ocupa espaço. Isso quer dizer que toda matéria apresenta um volume. O volume de um objeto é, portanto, o espaço que ele ocupa. O volume pode ser medido. Uma das unidades de medida usadas para determinar o volume é o litro, apresentado pelo símbolo L. Então, gente, nós utilizamos o quê? O volume, eles são utilizados para medir os líquidos. Então, por exemplo, a gasolina, certo? Que nós compramos em litros, o suco, o refrigerante, certo? Então, por exemplo, quando vocês compram o refrigerante, geralmente vocês compram uma unidade com 2 litros de refrigerante, 600 ml de refrigerante, 1 litro de refrigerante. A mesma coisa acontece com o álcool, com a gasolina e com todos os líquidos, ok? Então vamos lá. Uma das consequências da existência do volume é que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, pessoal? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, cada um tem que ter o seu espaço. Por exemplo, se vocês colocarem suco num copo, certo? Digamos que você encheu o copo de suco. Se você colocar gelo, certo? Dentro do copo, lógico que esse copo vai o quê? Transbordar, não é isso? Porque ele já está, por exemplo, o volume já está todo ocupado, aliás, o espaço do copo está completo, está ocupado. Se você quer colocar outro volume ali dentro, que no caso seria as pedras de gelo, o que vai acontecer? Esse suco vai transbordar, ou seja, vai derramar. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? Preste atenção nisso, que isso será cobrado lá na atividade. Se eu coloco um copo cheio de água, a água não está gelada, eu vou colocar gelo. Se eu não tirar um pouquinho da água, o que vai acontecer? A água vai transbordar quando eu colocar as pedras de gelo, certo? Então, até quando misturamos açúcar e água, as pequenas partes que compõem cada um desses materiais continuam ocupando cada qual o seu espaço, ainda que não possamos ver a olho nu. Ou seja, quando você coloca o açúcar na água, o volume aumenta um pouquinho no copo, certo? Mesmo diluindo, o açúcar ficando de forma que você não consegue visualizar a olho nu, então aquele volume ele aumentou com o acréscimo do açúcar à água, certo? Agora vamos ver a questão da matéria tem massa, ou seja, toda matéria, todo corpo tem massa, certo? Todo corpo tem volume, todo corpo tem massa também. Vejam só, a matéria tem massa. Toda matéria tem massa. Massa, gente, é o que nós chamamos de peso, certo? Todo objeto tem o seu peso. O que vocês precisam observar para que vocês compreendam o objetivo desse tema abordado na aula de ciências? É o seguinte, gente, vocês têm que perceber uma coisa. Se vocês pegarem 1 quilo de sal, por exemplo, e 1 quilo de algodão, o que vocês têm que diferenciar? O espaço que 1 quilo de sal ocupa, certo? 1 quilo de sal ocupa um espaço menor. Já 1 quilo de algodão, como o algodão é um material leve, ele vai ocupar um espaço maior. Por quê? Porque você vai precisar de muito algodão para que esse algodão possa medir 1 quilograma. Certo? Já 1 quilo de sal vai ser um volume pequeno, ou seja, então eu estou falando de dois corpos. Um corpo que é representado pelo pacote de sal e um corpo representado por um volume de algodão que tem que ser um
pouco maior para que consiga medir 1 quilograma. Então, eu quero que vocês compreendam isso, que mesmo os dois medindo o mesmo quilograma, o corpo do pacote de sal ocupa um espaço menor, certo? Prestem atenção nisso. Por quê? Porque ele é um material mais pesado e o algodão é um material mais leve. Então, quem ocupa um espaço maior? O algodão, certo? Então, vamos lá. Toda matéria tem massa. Percebemos isso quando tentamos tirar qualquer objeto de seu lugar. Se não fizermos um esforço, por menor que seja, ele continuará lá. Então, gente, você pode movimentar um objeto leve, certo? Só que, quando eu for movimentar um objeto com uma massa maior, ou seja, um peso maior, eu vou ter mais dificuldade, não é isso? Ou seja, eu consigo movimentar uma bicicleta sozinho, certo? Tirar ela do seu lugar sozinho, sem grande esforço. Já um automóvel, um carro, eu vou precisar de um grande esforço e talvez eu não consiga movimentá-lo sozinho, certo? Então, ó, quanto mais massa um objeto tem, mais difícil é movê-lo. Observe as situações. Então, já citei um exemplo para vocês e vocês vão observar aqui nas imagens que a menina que vai pedalando uma bicicleta e não vai levando ninguém na bicicleta com ela, ela está fazendo menos esforço do que o menino. Veja que o menino aí, vocês estão observando, ó, que ele está suando. Por quê? Porque ele está levando a sua irmã no bagageiro. Então, isso faz com que ele faça mais esforço, ou seja, tenha mais dificuldades para movimentar a bicicleta. A mesma coisa acontece na imagem ao lado, no qual um garotinho vai puxando só um no carrinho e o outro dois. Então, esse que vai puxando dois tem que fazer um esforço maior. Por quê? Porque tem mais massa no carrinho dele, ou seja, o carrinho que ele está puxando está mais pesado, certo? Assim como medimos o volume, podemos também medir a massa, certo? Então, a gente medimos o volume em ml, certo? Em litro, certo? Já a massa também ela pode ser medida. As unidades de massa mais usadas são o grama e o quilograma, certo? Nós chegamos no supermercado, no açougue, por exemplo, a gente pede o quê? 1 quilo de carne, certo? Mas a nomenclatura correta é 1 quilograma de carne, certo? Se você quer menos de 1 quilo, então você pode comprar 500 gramas de carne. O símbolo, vejam, o símbolo do grama é G e o do quilograma é KG. Para medir a massa, utiliza-se um aparelho chamado balança, certo? Eu acredito que todos vocês conhecem uma balança. Essas balanças elas são comuns nas padarias. Vocês podem observar que as padarias têm balança, no açougue, certo? Nos supermercados, nos restaurantes nos quais vende comida a quilo. Todos eles necessita-se de uma balança para medir a massa, certo? Ou seja, medir quanto o peso do prato de comida, medir a carne no açougue, certo? Medir vários produtos lá no supermercado. Ok, pessoal? Então, o que eu quero que vocês compreendam desse conteúdo é que volume, certo? O volume é o quê? Geralmente, o volume é a unidade de medida que utilizamos para medir os líquidos, certo? Então, o leite, a água, já dei essa aula para vocês em matemática, então é só mais uma vez refrisando. A massa é aquele que nós chamamos de peso, então quais as unidades mais utilizadas? O grama, o quilograma, certo? Então, vamos lá para a atividade? A atividade está na página 135. Pronto, vamos lá. Primeira questão. Marcos fez suco de laranja para os amigos. Ele colocou suco em um copo e adicionou 3 cubos de gelo. Agora Marcos vai colocar mais um cubo de gelo no copo de suco. Observe a imagem. Então prestem atenção. Observe que
ele colocou os cubos de gelo, os 3 cubos de gelo, veja, e o copo está, ó, cheio, está já nas bordas já. Se ele colocar mais qualquer coisa dentro desse copo, o que vai acontecer, gente? É uma coisa lógica. Isso eu acredito que vocês vão entender que o que vai acontecer com o suco, certo? Sabendo que o suco e o gelo têm volume, ou seja, são 2 corpos, certo? Um no estado líquido e o outro no estado sólido. Todos 2 são líquidos, só que um está, digamos que o suco é feito de água, o gelo também é feito com a água. Então, só muda o quê? O estado. Um está no estado líquido e o outro está no estado sólido. Só que os 2 precisam de espaço. Ou seja, o gelo precisa do seu espaço e o suco, que é o líquido, também precisa do seu espaço. Então, será se esses 2 vão ocupar o mesmo espaço, gente? Jamais. Tem que ter espaço adequado para os 2 copos. Sabendo que o suco e o gelo têm volume e não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, desenhe o que deve acontecer quando o 4º cubo cair no copo. Então é uma coisa lógica. Observe, com os 3 cubos de gelo, o copo está cheio. Se ele colocar mais um cubo de gelo, gente, o que é que vai acontecer? Então vocês vão ilustrar na forma de desenho, certo? O que é que vai acontecer? Eu acredito que vai transbordar, não é isso? Vai derramar. E é isso que vocês irão fazer para responder a primeira questão. Segunda questão. As figuras representam uma moeda de alumínio de 5 gramas e um chumaço de algodão com massa igual. Quando diz com massa igual, significa que esse chumaço de algodão também mede 5 gramas, certo? Observe as imagens e responda as seguintes perguntas. Qual é a massa do chumaço de algodão, gente? Aqui diz, ó, é a mesma da moeda. Então, vocês vão só escrever, mede tantos gramas, certo? Letra B. Que objeto tem maior volume? Preste atenção, ó, volume é diferente de massa. Eu expliquei para vocês, 1 quilo de sal tem um volume menor do que 1 quilo de algodão. Tem massas iguais? Sim, mas volume é diferente. Por quê? Porque ocupa um espaço maior. Ou seja, o objeto mais leve ocupa um espaço maior. Mesmo os 2 medindo a mesma massa, certo? Então aí vocês apenas vão explicar. A moeda ou o chumaço de algodão? Qual objeto tem maior volume? Vocês vão dizer se é a moeda ou o chumaço de algodão. Ok, pessoal? Então essa será a nossa atividade de ciência. Boa atividade para todos e até a nossa próxima aula.